No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais da vida do padre João Luiz Borges Lemos. Ele será o apresentador deste programa. Hoje é o último dia que eu apresento o programa Quem é Você, mas o programa vai continuar. Eu fui transferido para Joinville. Talvez um dia você vai conhecer também a minha vida, mas hoje nós vamos conhecer a vida do próximo apresentador. Vem comigo. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Sem rótulos e preconceitos, defender o permitido nem sempre convém. Não é João Luiz Borges Lemos. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação em encontrá-lo. Nós nos encontramos nesse parque, mas você escolheu um lugar que você gosta aqui na cidade de Curitiba, onde que é? Então, Santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, 3 vezes admirável. Mãe e Rainha. Mãe e rainha. Vamos lá então. Vem comigo. não te justifica. Suas escolhas definem você. Padre João Luiz Borges Lemos. A primeira pergunta do nosso programa é essa, sempre a queima-roupa. Quem é você? Padre Anísio, eu sou o Padre João Luiz. Sou natural de Caçador, Santa Catarina. Uma família de 7 filhos. Já peço desculpas que eu vou te interromper. Vamos. Tá bom. 7 filhos, que número você é dos 7 filhos? Sou o sexto. Ah, sou o sexto. Sexto. Tem mais um ainda depois. Mais um. Todos também. Quantos homens, mulheres? Somos em 6 homens e uma mulher. Uma mulher. A primeira foi mulher, depois veio um time de futebol, com reserva ainda. Com reserva ainda. Legal. Seus pais são vivos? Então, meu pai faz 5 anos que faleceu, minha mãe é viva, mora em Caçador, Mora em Caçador. uma mulher também muito de fé, mora lá. Meus irmãos também, praticamente todos moram lá, né? Tem um irmão meu que mora em Joinville e outra irmã que é psicóloga, mora em Chapecó. Chapecó. Recentemente mudou para lá. Padre João, falando da sua vida, elenque algo interessante da sua infância. Você passou toda a sua infância em Caçador, seus estudos, como foi? Então, praticamente a minha vida toda em Caçador, né? A vida normal, não tenho nada de extraordinário na minha vida, né? Enfim, uma família que sempre buscou dar conta do recado, família grande, né? Mas fui crescendo naturalmente, como qualquer outra criança, enfim. Mas passei a maior parte do meu tempo em Caçador, né? Morei uma época numa outra cidade com uma tia minha, era gerente de cinema, então em Curitibanos. Você tinha que idade? Tinha 12, 13 anos. Então aquela coisa, né? A tia que era gerente do cinema, assistir filme de graça. E interessante que eu cuidava do baleiro para ela. Foi 1 ano que eu morei com ela. Um irmão meu também foi, mas era um pouco assim de... Não aventura, mas família grande. Nesse período estudava também? Estudou? Estudava, Eu estudei no Colégio Santa Terezinha das Irmãs, da Sagrada Família de Maria, não é? Mas a gente ia para lá justamente porque a novidade ou a atração era o cinema. Tinha uma tia que cuidava do cinema, então um irmão meu fez essa experiência, depois o pai e a mãe também permitiam e a gente foi, estudava, um colégio também bom, né? Mas um pouco... Teve algum filme que te marcou que você assistiu? A época estava em alta o tal do Lagoa Azul. Quem não assistiu a Lagoa Azul? Nossa. Né? Eu gosto muito de... Passou 200 vezes. Vale a pena ver de novo, né? Reprise, sessão da tarde, sempre, quantas vezes. Mas era o lançamento do filme, né? E eu me recordo então que... eu ajudava a cuidar chamava baleiro,
onde o pessoal comprava as balas, pipoca, lanchinho. Durante o filme. Hoje é completamente diferente, né? Hoje, mas naquela época o cinema não faz muito tempo não, viu? Mas ainda... Hoje a pipoca custa mais do que o ingresso. Hoje a pipoca custa mais do que o ingresso. Mas era interessante, foi muito bacana. E cresci em Caçador, né? Estudando. Depois desse ano voltei, fiz toda a parte de ensino fundamental, ensino médio. Normalmente. Da sua infância, você fez primeiro Eucaristia e tal, os sacramentos. A sua família sempre foi bem católica ou teve alguém que se destacou? Sim, minha família sempre foi muito católica. Meu pai e minha mãe sempre estiveram muito envolvidos na igreja, né? Eu me recordo pequeno, 5, 6 anos, na primeira comunhão dos meus irmãos mais velhos, né? A mãe comprava roupa igual para todo mundo. Tem as fotos até hoje, a escadinha e cada um só mudava a cor, mas o modelo era o mesmo. Mas graças a Deus, minha família sempre foi católica e praticante, né? Minha mãe, uma mulher de muita oração. Os pais acabam sendo um pouco menos, com raras exceções, né? Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Teve um período da vida dele que ele também se acomodou um pouco, mas sempre muito participante e presente na vida da gente. Um homem assim, muito voltado para o trabalho, né? O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava numa empresa como responsável da parte de produção. Sempre foi um operário, na verdade, né? E dentro da empresa ele era responsável pela parte de produção, era empresa de madeira. Depois mudou para uma outra empresa chamada Tedesco, que era de celulose e também reflorestamento. Então ele cuidava um pouco dessa questão da produção, visitava os reflorestamentos, um operário, né? Minha mãe também foi funcionária pública, trabalhou numa instituição chamada Comando e Assistência ao Menor Infrator. Então, uma pessoa que sempre esteve voltada para essa parte de valores, de cuidados, ainda mais com 7 filhos, meus pais sempre... Ela chegou a se aposentar? A sua mãe chegou a se aposentar? Sim, minha mãe Então, aposentada. os dois trabalhavam em casa, com trabalhavam. todos os filhos. Com todos os filhos. Minha mãe, ela, a princípio, ficou mais em casa. Depois, começou a trabalhar também, né? E eu cresci também nesse lar um pouco, sempre... nessa dinâmica de todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, né? Trabalhando, dando conta da vida, enfim. Logo a gente também vai crescendo, né? Me recordo que com meus 16 anos, a gente também já queria ter o dinheirinho da gente, não conhecia uma forma de trabalhar. Você ganhava um dinheirinho da tia, não? Da tia. No cinema? Da tia do cinema? Alguma coisa. Não, ganhava bala. Mais bala, ia dizer, mais bala do que dinheiro. Mas era assim. E eu me recordo, então, quando eu comecei a entrar na fase da adolescência, já na juventude, a gente já queria, né? Também já se tornando independente, enfim. E eu me recordo que eu e um irmão meu, que está acima de mim, nós íamos fazer caixas de tomate. Uma empresa lá que fazia, então a gente ganhava por caixa. Quanto mais caixa fizesse, pregar as partes, ela já vinha toda desmontada e a gente precisava montar, pregar. Para nós era estudar de manhã e à tarde ia para fazer isso, né? Mas era assim, divertido e além de tudo aquela questão, né, você querer ter o teu dinheirinho, comprar suas bobagens, enfim. Mas foi muito bacana. Acho que isso também, porque eu cresci ouvindo do pai e da mãe, né, essa questão de valores. E o trabalho para eles, né? Os dois trabalhando. Então o trabalho sempre foi um valor também para você e para os irmãos. Sempre foi. Meu pai era um pouco assim ditador, né, no sentido da imposição de que fazer o certo sempre, né? Então acho que isso não me arrependo nunca das repressões no sentido de educação e de mostrar. Imagina uma família, né? 7 filhos, 6 homens. Ele branqueou os cabelos cedo, né? Então, mas isso eu vejo hoje que é foi um valor, né? Um valor que ficou, né? Eu vejo também na vida dos meus irmãos como isso também é prezado, né? Guardado com uma herança. E a igreja, como você foi descobrindo
até você chegar à sua vocação, que depois a gente vai... Eu vou fazer essa pergunta sobre a sua vocação, Ok. mas como que você foi se encantando? Você já participava da comunidade ou era de missas somente semanais? Então, mais de missas semanais, né? Não chegou a participar de algum grupo de jovens? Não. Depois, eu me recordo que eu comecei a participar de um grupo de jovens ligado à Pastoral de Juventude. Né? Foi o primeiro grupo de jovens que eu participei, comecei a participar com 16 anos, 15, 16 anos. Mas esse grupo também não vingou muito, a gente tinha o apoio muito do padre, etc. E a partir desse grupo, eu comecei a me inserir mais na igreja, na comunidade. Comecei a ser catequista com 16 anos. E junto com outros catequistas, de repente a minha professora de educação física do colégio me convidou para fazer um retiro. E o retiro era com a espiritualidade da renovação carismática. Esse retiro era uma experiência de oração para jovens. Me recordo até hoje que a casa ficou lotada, usaram as salas de estudo para colocar colchão. Foram 180 jovens, eu era um desses. E foi uma experiência, eu nunca tinha participado de um retiro. Marcou daquela forma. E a partir daí, então, eu comecei realmente mais efetivo na igreja. Até então, era aquela coisa, né? Mais tradicional, preceitual, enfim. Até porque ia com minha mãe muito participante, minha mãe, né, ministra da Eucaristia. Então... Detalhe interessante, ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia. Mas, Padre João, então, eu vou para essa pergunta. Como que surgiu o chamado? Como que você sentiu a voz de Deus? Mas você vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Fique com a gente. Quem é você? Quem é você? E preconceitos defender. O permitido nem sempre convém. Não é fazer, mas se manter sendo fiel. Deus só trata com quem você é. Padre João Luiz, uma questão ficou no ar. Como que surgiu o chamado? Como que você ouviu a voz de Deus? Foi interessante porque eu nunca pensei ser padre, né? Diferente dos meus amigos que depois que eu encontrei no seminário, diziam que rezavam missa com bolacha Maria, rodela de banana, né? Essas coisas, pegavam a camisola da mãe, fazer de túnica. Mas o meu chamado, a vida sacerdotal, se deu a partir de uma inserção dentro da igreja. Depois daquele retiro que você fez? Depois daquele retiro, eu comecei a participar do grupo de oração. Aos 17 anos? 16 anos. 16 para 17. E me recordo, foi em julho de 96 o retiro. Ficou marcado mesmo, porque foi uma experiência bem profunda. E a partir daquele retiro, então, começou um grupo de jovens, né? O qual eu comecei a participar muito sério, né? Uma participação efetiva mesmo. Mas até então não veio o convite para ser padre, né? Eu comecei a participar, me envolver, me aprofundar, ia em todos os eventos que tinha de jovens, tanto estadual quanto a nível nacional. Às vezes era o único representante da minha diocese, eu mergulhei de cabeça mesmo, né? E passado uns 2 anos dessa participação mais acirrada, né, da igreja, eu comecei a conhecer um pouco mais as comunidades de vida que estava surgindo. Quais você conheceu? Na época, a comunidade Arca da Aliança de Joinville, lá em Santa Catarina. Comecei a fazer alguns encontros vocacionais. Que é uma das mais antigas também, junto com Canção Nova, Shalom. Exatamente, uma das mais antigas, com Elias, enfim. E eu comecei a fazer um caminho vocacional, de discernimento vocacional. Até então não para ser padre, começou a vir aquele chamado para a vida comunitária, para a vida numa comunidade de vida, né? E comecei a fazer esse discernimento, ia para encontros vocacionais, voltava, tinha o meu trabalho, trabalhava. Você trabalhava com quem? Eu trabalhei
com meu pai na empresa que ele trabalhava, né? De móveis. De madeireira? Madeireira, mas depois essa mesma empresa tinha uma outra empresa que era de doces, então eu trabalhava também na expedição. Já trabalhou vendendo bala com a tia, depois foi... Bala, fazer as caixinhas de tomate, né? Mas aí eu já estava um pouquinho mais... Aí já fazia doces, embalava doces com... Doce, né? Passar no pão, enfim. Mas ali eu trabalhava lá na expedição, arrumar os pedidos, juntamente com meu pai na produção. Depois trabalhei no Correio, fiz concurso, trabalhei nos Correios de caçador e veio uma outra proposta para trabalhar na Reunidas, que é uma grande empresa de transporte coletivo. Trabalhei lá até ingressar no seminário, saí dessa empresa para ingressar no seminário. Então tinha minha vida, trabalhava, ia para o grupo de jovens, ia para o grupo de oração, pensando também em fazer um curso superior. Chegou a namorar? Cheguei a namorar, já tive namoradas na época do ensino fundamental, ensino médio melhor. Não ia nos retiros olhando qual que era a menina mais bonita? Não, isso até que não, mas acontecia. No meu tempo era assim, a gente montava um grupinho e começava a selecionar. Né? Mas assim, tinha colegas que realmente, acho que Jesus pescou muitos com esta isca. Claro, claro. Mas eu tive namorada na época do ensino médio. Né? No ensino fundamental também, me recordo um fato de uma vez, uma paquera que eu tinha e eu escrevi um bilhete para a menina terminando. Terminou a aula, a menina veio atrás de mim um tempão correndo para... Tentar reatar. Mas foi engraçado, porque até eu fiquei um pouco constrangido e não esperava, né? Um bilhetinho, não estamos mais namorando. Uma questão de 16, 17 anos. E a menina... Não tinha WhatsApp naquela época, Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era no bilhete mesmo. No bilhete mesmo. Que, por sinal, não é uma coisa tão bacana que se perdeu, bilhete, carta, enfim. Mas hoje é outra história. Mas foi interessante. Mas já tive. Voltando à sua questão vocacional, com todo esse contexto, né, de namoro, de trabalhos, veio surgindo o chamado. Eu acho que tudo isso foi fazendo parte do discernimento, né? E até então comecei a aprofundar, comecei a participar, logo já fui recebendo um ofício maior de coordenação, já comecei a participar da coordenação da juventude do grupo a nível de diocese. E depois fazendo parte da equipe estadual, na época, claro, atrelado ao movimento da renovação carismática, Secretaria Marcos, depois Ministério Jovem. E isso tudo foi me fazendo amadurecer. Se você tinha que idade? Já estava com 18. Né? Então, um pouco nessa dúvida vocacional, o que fazer, decisão de curso superior. Aí foi o tempo que eu também gostava muito da Canção Nova. A Canção Nova estava começando. Eu me lembro que quando eu fiz aquela experiência aquele retiro, eu vim para casa com uma sede tão grande, uma vontade tão grande de aprofundar ainda mais, que eu lembro que eu não trabalhava nessa época, mas eu assistia, a TV entrava, tinha um horário. Era 11 horas, entrava no ar e saía meio-dia. E porque ainda não tinha totalidade do satélite, do sinal, enfim. Mas a Canção Nova foi um amparo para mim, assim, na questão espiritual. E eu comecei a conhecer a Canção Nova e depois, em 98, eu ingressei também um caminho vocacional pela Canção Nova. Pela Canção Nova. Fiz a Arca da Aliança, me ajudou um pouco nesse discernimento, o que fazer. Você fez uma carta? Também? Ou ligou para lá? Fiz uma carta, escrevi. Na época, quem acompanhava era a Luzia Santiago. Luzia. Ela me respondia. Está comemorando 40 anos de vida consagrada, né? Exatamente. Né? Uma das cofundadoras dessa obra tão bela, né, para a igreja. Ela consagrou a vida dela, mãe, né? Esposa, avó, e consagrou a evangelização. É interessante que, ouvindo um pouco o relato do Padre Jonas falar, justamente foi isso que foi mexendo comigo. De tanto eles falarem que a Canção Nova surgiu justamente o Padre Jonas convidando um grupo de jovens para dar um ano da vida deles para a comunidade. E até então eu não sabia o que era esse negócio de novas comunidades. Né? Estava surgindo
essa realidade na igreja. E eu escrevi, né? Escrevi para ela. Mas antes ainda um fato. Eu fui à missa e no folheto de domingo, que é dos Paulinos, da Paulus, né? Tinha lá, você quer ser irmão paulino? Escreva para, né? E eu, antes da Canção Nova, eu escrevi para E como é importante fazer propaganda vocacional? Propaganda vocacional é fundamental. Não existe as vocações não vão despertar se não tiver quem anuncie, né? E quem convide. Dizia Dom Gregório Varmelin que o ouro existe, é preciso garimpar. Vocações também, elas existem, mas é preciso garimpar. Exatamente. E eu me recordo que eu escrevi para o irmão, eu mantive uma direção por cartas com ele. Até então surgiu o convite para ir fazer um encontro vocacional em São Paulo, enfim. E ali depois dispersou, porque eu comecei a achar meio difícil, como é que eu ia para São Paulo, né, com 17 anos, 18, vendo tudo isso. Mas foi interessante esse episódio, porque no folheto da missa, aí eu acho que já estava começando a despontar o chamado. Eu não sabia direito o que era. Aí comecei o caminho na Canção Nova, escrevi para a Canção Nova, eles também davam sempre as orientações de como fazer, você que deseja fazer um caminho. O padre Edmilson, né, era também um dos responsáveis. Fiz alguns encontros, fui para lá. Na verdade, quando a gente inicia um caminho na Canção Nova, você vai, na época era assim, quando você ia participar de um evento, você tinha que se colocar também à disposição, ajudar. Trabalhei na lanchonete deles, foi bacana. Entregando salgado, que é uma loucura aquilo lá, né? Antes era um pouco menos, agora é muito mais. Muito mais, claro. Mas me colocava à disposição. Só que fui 2, 3 vezes. Na terceira vez, eu andando pela chácara, era um acampamento de final de ano, de janeiro, eu via as barraquinhas que os seminaristas faziam atendimento para o povo que estava lá. Atendiam, rezava pelas pessoas. E eu passando pela chácara, como que se Deus falasse para mim assim, o que você procura não é aqui não é o seu lugar. Nitidamente eu senti essa locução interior, entende? Quem vai ficar lá na tua terra? Se todo mundo quer vir para cá, como se Deus estivesse conversando comigo. Tipo, você deve florescer onde Deus te plantou. Exatamente, eu estava andando pela Canção Nova, pela chácara, e olhei lá e aquilo veio como se fosse uma conversa. Todo mundo quer vir para cá, e lá na tua terra, quem é que vai anunciar? E aquilo calou mesmo no meu coração. Acho que quando é de Deus a gente sente uma paz, enfim. E realmente, depois eu mudei, voltando. Naquele ano de 99, eu saía do meu trabalho e ia direto para a missa na catedral, onde eu participava do grupo de oração, etc. E nesse dia tinha o padre promotor vocacional da diocese rezando a missa. Era toda quinta-feira ele que rezava, mas até então nunca tinha percebido assim. Qual o nome dele? Padre Emerson de Luca. Ele rezando a missa e aquilo me chamou a atenção. Veja, até então nunca tinha percebido o zelo, e ele era muito zeloso, né? Eu olhando ele rezar a missa, no final... Que o seu olhar mudou, né? Mudou. Eu acho que ali Deus foi trabalhando. Precisei passar por todos esses lugares, essas experiências, tudo me ajudou, né? Arca da Aliança, as cartas com o irmão que ele me respondia, falando coisas vocacionais, a Canção Nova, né? Tudo foi sendo um fator primordial para discernir realmente onde era o meu lugar. Para começar, pelo menos, né? E olhando lá, o padre no final da missa, então vamos ter o estágio, sou promotor vocacional da diocese, quem se houver algum jovem que deseje. Aquilo parece que foi uma flecha. Uma flecha. Terminou a missa, eu fui na sacristia. Padre, eu acho que eu estou querendo entrar para o seminário, porque estou procurando, já fiz vários encontros vocacionais, o senhor falou que é o promotor vocacional. Eu poderia falar com o senhor? Marcamos na outra terça-feira, isso era junho de 99. Na outra terça-feira, inverno, frio, e marcamos esse horário para ir falar sobre... E é interessante, esse é um fato engraçado, porque eu saí do meu trabalho
E essa semana parece que levou uma eternidade para passar. Do meu trabalho, eu olhava e conseguia ver o seminário lá no alto. E como que você não visse a hora de chegar esse dia, de conhecer o seminário e tal. E chegou o dia marcado, um dia chuvoso, frio, saí da empresa, o inverno, né? Trabalhando na Reunidas já? Na Reunidas. Inverno, o dia é mais curto, né? Já estava à noite, me recordo como se fosse hoje. Saí, fui para o seminário. Chego na porta do seminário, aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo? Se eu entrar para falar com o padre, eu vou ter que realmente me comprometer. Por 3 vezes eu fui até a campainha. Primeira vez, parei. Não, isso é coisa da minha cabeça. Voltei pro portão. Disse, não, mas eu marquei com o padre, né? Vai ser uma falta de educação eu não vir. Fui até a campainha, tocar a campainha para chamar. Não, mas isso ele nem vai saber, nunca me viu, não me conhece. Saí, nessa hora eu saí um pouco mais do portão, já estava... Não, preciso voltar, nem que seja para dizer não. Quase que uma luta, né? Um combate espiritual, né? Mas assim, aquela coisa, até foi engraçado, hoje é meio cômico, mas... Aí voltei pela segunda vez... Não vou tocar a campainha, isso é coisa da minha cabeça, ser padre, não, o que eu estou fazendo aqui? Virei e saí portão afora, andei uns 50 metros, não, preciso voltar. Voltei, cheguei, nem pensei 2 vezes, apertei a campainha, minha vontade de sair era igual aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Toca a campainha, sai correndo. Não, mas... Mas, padre, vamos ver qual foi a reação do padre e a sua reação também, depois de ter aberto a porta lá no seminário. Depois do intervalo. Fique com a gente. Testifica quem é você, quem é você. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica quem é você, quem é você. E as portas do seminário, então, foram abertas ao jovem João Luiz. Tive a coragem de apertar a campainha. Interessante que quem me atendeu no seminário naquela noite foi um rapaz que eu preparei a ordenação dele agora logo que depois de passados 2 anos nessa cidade, nessa paróquia que eu estava trabalhando, que é a paróquia São Sebastião de Papanduva. Ele é natural de Papanduva, o padre Ederson Yaroshevsky. Então, me acorajei, cheguei, não pensei 2 vezes, apertei a campainha e lá veio ele. E depois o padre Ele chegou... era um funcionário? Não, seminarista. Ele era um seminarista? Seminarista. Na época. Só que ele entrou no seminário menor, né? por E isso. como eu já ia entrar no propedêutico, já estava um pouco à frente. E ele fez toda a parte de seminário menor, seminário filosofia, e ele deu um tempo de 4 anos, depois voltou. por isso. Que deu para preparar e conciliar as coisas. E o padre chegou, né? Tive encontro com ele, conversei. Ele disse para mim assim: se você já está pensando, né, em ser padre, já é um sinal de Deus, já é um sinal vocacional. Porque ninguém vai pensar em ser padre se já não for um primeiro chamado, né? E ali ele me passou as datas dos estágios, né? O primeiro estágio seria no mês vocacional, em agosto. Eu saí dali já, confesso que não vendo a hora de chegar, porque aquela mística do seminário, né? O ambiente, enfim, já me contagiou. Então saí aquela noite dali já com a data do estágio vocacional e esperando chegar o dia para participar. Chegou o dia do primeiro estágio, participei, foi muito bacana, me recordo até hoje também, foram muitos candidatos, né? E fizemos o estágio, gostei demais, me encantei, pensei comigo, realmente acho que é isso. Esqueceu das comunidades?
Esqueci das comunidades, interessante, porque... Canção Nova, Arca da Aliança. Esqueci. E, embora aquilo tenha me ajudado para esse passo. Claro. Né? Aí, fiz esse estágio, né? E já ficou a data do próximo estágio para realmente participar quem ingressaria no próximo ano no seminário. Então ficava aquela expectativa de receber a carta. Será que eu fui aprovado? Será que não? Porque dentro do estágio, além de conhecer, você também coloca as suas aspirações, aquilo que você quer. Você escreve uma carta contando um pouquinho da história, conversa com o reitor, conversa com o bispo, conversa com os promotores vocacionais. Então tem um pouco esse processo, né? Então, em dezembro, iria receber a carta. Né? Esperando. Ansioso. Será que vão me mandar? Será que fui escolhido? Será que é isso mesmo? Chegou a carta. Preparando enxoval. Depois dessa carta aí que veio a preparação toda, o seminário, preparar enxoval, preparar o que era preciso, vinha já a carta com tudo que você tinha que levar, mas foi muito legal. Fiz o segundo estágio e me identifiquei, realmente, é aqui, vou fazer essa experiência. Claro que nunca é 100%, né? Mas ali eu pude ter um discernimento mesmo. Eu vou ingressar no seminário, vou ser padre. Como que você falou para sua família? Ele já desconfiava? Então, com a minha participação na igreja, né, muitas pessoas vinham e diziam para mim: você nunca pensou ser padre? Porque às vezes o pessoal confunde, né, uma inserção, um compromisso maior na igreja. Leigo bom vai ser padre, vai ser diácono. Exatamente, uma jovem bem inserida, você vai ser religiosa. Não necessariamente, né? Mas muitas pessoas vinham, só que isso nunca me chamou a atenção. Você nunca pensou ser padre? Eu disse, não, e pronto, passava. Então, eu acho que cada coisa tem o seu tempo de amadurecimento, né? E depois disso, esse compromisso, sempre indo em retiros, creio que a minha família, mas eu também nunca mencionei que tinha esse desejo, né? Fui fazendo os encontros vocacionais, mencionava que tinha vontade de ir para uma comunidade de vida, até então que eu cheguei e disse para minha mãe: eu vou fazer o estágio no seminário. A minha mãe, com 7 filhos, né, 6 homens, ela pensou: nossa, um filho padre. Minha mãe queria ser freira quando era jovem. Então, uma pessoa muito religiosa, e ela aceitou bem. Meu pai já ficou um pouco... Sente. Né? Mas também... Respeitou. E também, uma época, foi um pouco resistente, acho que não acreditava muito. E acho que tinha um pouco essa questão toda, né? Não, vai para o seminário, não, meu filho tem que trabalhar, tem que ter uma profissão, tem que... Um pouco a cabeça, a mentalidade de muitas pessoas. Mas depois que comecei a fazer o estágio, fiz o estágio, comecei a participar, a me inserir, né? Então, ele aceitou, assimilou bem. Quantos anos de seminário? Foram 8 anos. Propedêutico, depois filosofia. Filosofia, 4 anos. E teologia... Onde você fez a filosofia? Filosofia em Brusque. Em Brusque. Né? Na universidade... Na FEB. Na FEB. Depois a teologia em Florianópolis. Em Florianópolis. Né? No ITESC hoje, FACASC, né? Conhecida já. Que dia você foi ordenado? Aí, fui ordenado diácono dia 27 de março de 2009 e padre 13 de junho de 2009. Então, 3 meses depois. 13 de junho? 13 de junho, dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Lembrancinha foi um pãozinho. Eu botei na missa, não? Claro. Abençoado ainda, né? Abençoado, é verdade. Com a primeira bênção. Como que foi aquele 13 de junho? Nossa, Padre Anísio, foi... Embora a gente espere o dia, mas, assim, é sobrenatural mesmo. O Papa Bento XVI diz que a ordenação opera
na vida do sacerdote uma mudança ontológica. Eu pude experimentar naquela noite, né? No sábado, no dia 13, né? Depois que eu fui ordenado, eu me recordo que depois que terminou tudo, eu deitei e, assim, não conseguia dormir. É um abraço muito forte, né? É um abraço muito forte e eu pude sentir realmente isso que o Papa Bento, Emérito Bento XVI diz, essa mudança ontológica, porque parece que realmente acontece algo dentro, né? Essa foi a minha experiência, né? Pois na expectativa já da primeira missa. Eu chorei muito, né? Tanto que o meu álbum não gosto nem de ver, porque não tem foto quase sorrindo. Foi muito. Desde o momento da ladainha, me levanto da ladainha já com algo diferente, né? Nas vestes, na hora do abraço do clero, do bispo, dos pais, né? Conceder a primeira bênção aos pais. Então foi um momento muito forte mesmo. E a sua primeira designação, para onde você foi? Então, eu terminei os estudos, já fui para uma cidade chamada Timbó Grande, da paróquia São José. Uma paróquia muito pobre da nossa diocese. E eu fui justamente com o intuito de ajudar o outro padre, que tinha um outro trabalho na cúria, mas que precisava de uma ajuda. E então fui designado para lá, ainda como seminarista, já final de janeiro, né, termina os estudos, já fui para lá. Aí fui ordenado diácono em março e já fiquei trabalhando com ele, enfim. Só que quando eu fui ordenado diácono, eu já fui assumindo a paróquia. E eu iria ficar lá na paróquia como pároco, assumir como pároco. Então, como diácono, ele já ficava mais na cúria, vinha só nos finais de semana para rezar a missa, e eu já comecei a cuidar né, da paróquia, da parte pastoral, administrativa. E lá você ficou pároco? Lá eu fiquei pároco. Fui ordenado 13 de junho, né? E já 6 de agosto já assumi como novo pároco. Ficou quanto tempo lá? Porém, a minha presença lá foi de 9 meses, mas como padre mesmo eu fiquei lá 2 meses. 2 meses. 2 meses que depois o bispo me designou para uma outra paróquia. Era até o fim do ano, né? No início do outro ano você foi para outra paróquia. 12 de outubro, tomei posse na paróquia Santo Antônio, em Le Bon Regis. Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Foi para lá. Posso dizer que a minha primeira paróquia foi Santo Antônio. Santo Antônio, porque né? aí você ficou mais Fiquei tempo. 3 anos e 4 meses. E depois teve essas mudanças, veio um novo bispo, né? Houve transferências e precisou eu substituir nessa outra paróquia que eu estava até agora, recentemente. Paróquia São Sebastião, em Papanduva. Padre João Luiz, belíssima sua vocação, seu chamado, sua história, mas daqui a pouco, depois do intervalo, ele vai abrir o coração, e eu pedi para ele abrir o coração, ele vai também falar de um momento difícil da sua vida. Fique conosco. Quem é você? Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer. Padre João Luiz, nós viemos para um lugar mais reservado, justamente para você abrir o seu coração, porque a nossa vida ela é tecida por momentos alegres, momentos difíceis, assim é a nossa história. Gostaria que você elencasse de tantos um momento difícil da sua vida. Dentre tantos, né, que a gente passa, como você acaba de mencionar, eu creio que o momento difícil foi em 2012, né? Quando em abril de 2012 eu me despedia do meu pai, né? Falecido assim, não repentinamente, mas podemos dizer prematuramente, porque era muito jovem, 62 anos, né? E eu pensava que também meu ministério ia ser acompanhado pela vida dele, poder acompanhá-lo na sua velhice, né? E poder ser essa presença do filho, padre, com o pai e a mãe.
Mas ele adoeceu muito cedo, muito repentinamente, com problemas de pulmão, de coração. E me recordo até hoje quando a última vez que eu o vi foi na Santa Casa, aqui em Curitiba, né? Quando eu pensava que ele iria voltar para casa e até não imaginava, né? Pude acompanhá-lo no hospital para um procedimento de um cateterismo. E isso na terça-feira, e no sábado pela manhã receber o telefonema de que meu pai havia falecido. Realmente foi um choque. Quem telefonou para você? Quem me avisou foi a minha cunhada, né? Que estava esposa do meu irmão, que estava com ele aqui, acompanhando. E naquela manhã de sábado eu me recordo que realmente foi um choque muito grande, porque a gente tinha esperança, não era algo assim que era muito fulminante, grave, embora problema do vício do cigarro, seus pulmões estavam todos comprometidos. Isso desembocou também num problema cardíaco, desenvolveu diabetes e complicou o quadro, né? Onde você estava quando recebeu a notícia? Eu estava na minha paróquia, né? Com toda a programação de missas, era um sábado de manhã, né? Isso por volta das 7 da manhã, a hora da troca, inclusive, de plantões. Ele teve uma parada cardíaca e não resistiu, né? Então, minha cunhada, me recordo que ela, ao atender o telefone, ela simplesmente disse, o seu pai, né? Eu pensei comigo, que houve? Ela disse assim, ele não resistiu, né? Então, acho que essa notícia, embora nós também tenhamos uma preparação para lidar com essas questões, quando é com a gente, né? Até porque um padre novo, né, que tinha um anseio de ter este pai que primeiramente parecia que não acreditava, muito reticente, mas que ao longo do tempo, com o meu tempo no seminário, eu pude perceber uma mudança dele, né? E um orgulho que ele tinha quando falava para os seus amigos, meu filho vai ser padre, né? Então eu curti um pouco, em pouco tempo, né? Essa presença do pai junto com o meu ministério. Mas eu mesmo fiz questão de fazer o funeral. Conseguiu? Consegui. Consegui em meio a emoções, a sentimentos. E foi uma celebração realmente cercada de muitos padres, né? Minha família. Mas foi uma celebração muito cheia de sentimentos, né? Acho que nada melhor do que o filho poder também entregar, né, o seu pai, sua mãe, né, para o coração de Deus novamente, né? Então esse foi um momento assim para mim que me marcou e que realmente posso destacar aqui como um dos que mais mexeu comigo, né? A gente não quer perder quem se ama, né? Embora seja essa a lógica da vida, né? Os filhos enterrar os pais. Mas eu desejava que ele permanecesse mais tempo, né? Para que o meu sacerdócio também pudesse ser um pouco mais na vida dele. Mas creio que neste tempo que Deus me deu, como padre junto dele, creio que algo aconteceu, algo novo aconteceu também na sua vida. Se manter sendo fiel. E o seu trabalho na obra Evangelizar? Então, agora estamos com o programa Livrai-nos do Mal, toda sexta-feira às 11 horas. Eu já te substituí uma vez? Já vi, realmente. E também algumas participações de outros programas, como a Noite de Louvor, não é? As missas e... Agora o Quem é Você? Agora o Quem é Você, a partir, né, deste programa. E outras coisas que virão também, né? Outros projetos que estão aí pela frente também. Você foi liberado pelo seu bispo? Isso. Para esse trabalho. Exato. Eu ganhei a liberação para a missão e agora assumindo também aí com a obra Evangelizar. Continua pertencendo à diocese? Pertenço à diocese de Caçador. Sou provisionado na paróquia que eu estava trabalhando, em Papanduva, né? Como vigário paroquial. Era o pároco, agora ficou vigário? Era o pároco, agora o vigário, para poder sair para a missão e também assumir esses novos projetos, né?
Então vamos agora para um ping-pong. Vamos lá. Padre, agora é um dos momentos mais esperados. Ping-pong. Opa! Perguntas curtas e respostas também breves. Schoenstatt? Fé. Padre Reginaldo Manzotti. Instrumento de Deus. E a obra Evangelizar? Canal de Deus. Papa Francisco? Esperança. Bento XVI? Consistência. Ser padre? Uma resposta Família? essencial. O jovem hoje? Uma esperança para amanhã. Você é um padre da mídia. As mídias? Os instrumentos? Uma oportunidade de fazer o bem. Muito bem. Padre, o programa agora será seu. Ele nunca foi meu, né? Mas o comando, eu entrevistei vários personagens, pessoas conhecidas e outras não tanto. E que você continue, claro, cada um tem o seu jeito, mas continue também. E eu vou continuar me questionando quem sou eu, mas agora é com você. Padre Anísio sempre se questionou quem era ele. Eu também me questiono quem sou eu. E agora pergunto para você, quem é você? Quem é você? Você faz parte da minha história, portanto, o que esse homem que está aqui fala e conta para vocês todas as semanas faz parte da minha existência, não só como sacerdote, mas como um querido amigo meu e de minha família. Diante de Deus, nenhuma máscara e disfarce irá. Que história bonita, a sua própria história. A nossa história, na verdade, ela é tecida de momentos tristes, alegres, de coisas que nós gostaríamos de lembrar e outras nem tanto. Devemos passar por esse mundo iluminando os caminhos, não só os nossos, mas também os caminhos das outras pessoas. Melhorar as pessoas nos torna felizes. Não importa qual a profissão, a nossa vocação, mas todos nós somos convidados a melhorar as pessoas, tornar este mundo melhor, a começar por nós. Aprendemos a acreditar no sonho que Deus coloca no nosso coração. Aprendemos que vale a pena mudar de vida quando nos sentimos chamados. E aprendemos também que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele dá todos os meios para realizar este sonho. Portanto, acreditemos nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Foi muito bom estar com você. Continue conosco, porque juntos evangelizamos mais. Eu sempre me pergunto quem sou eu. Quem é você?